E falamos do cuidado com a pele. E agora chegou a vez de falar do cuidado com o cabelo. Você sabia que o que você come pode te ajudar a ter cabelos mais fortes e brilhantes e pode também te atrapalhar? Olha só, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu vou recebê-la. Um segundinho, a Maria Gabriela, tudo bom? Tudo bem, Seja você? bem-vinda. Obrigada. Que mesa linda que nós temos aqui. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa, muitos alimentos que podem então nos ajudar a ter cabelos mais fortes, brilhantes, ajudar no crescimento também, né? Sem dúvida. E os que atrapalham, né? Tem a gente vai alimentos falar que de tudo boicotam, hoje. então, o fio do cabelo. É Olha isso lá, aí. gente. E alimentos do dia a dia, nada de mistério aqui. É isso aí. Pamela, o que eu queria falar um pouquinho primeiro é que ninguém que esteja com uma queda de cabelo muito acentuada deva usar essas informações como uma receita de bolo. Certo. Né? Eu acho que é muito importante falar isso porque muitas vezes por trás da queda de cabelo, a gente tem um problema metabólico, uma deficiência hormonal, uma doença, né, que deve ser investigada sim. Então, se você está percebendo que está caindo muito cabelo, né, que está acontecendo alguma coisa diferente, procure um médico, um clínico, um dermatologista. Tem pessoas específicas para isso, né, para que a gente também não dê aqui uma receita e todo mundo acha que só fazer isso tá bom. Não, a gente precisa investigar o porquê que está acontecendo isso. Isso vai te ajudar, mas não vai resolver o problema. Exatamente. Então é importante ter isso bem claro, tá? E também uma coisa muito clara, Pamela, é o seguinte, quando no nosso corpo inteiro, não só na questão de cabelo, tá? Quando a gente chega num ponto de, olha, minha unha não cresce, tá quebrando, eu tô com o cabelo caindo muito, tá muito quebradiço, eu tô com uma flacidez muito grande. Isso é o topo do problema. Mas ali embaixo a gente tem uma questão metabólica que a gente deixa para trás muitas vezes. Então a gente precisa descobrir o quê? Qual é a causa metabólica, fisiológica do seu corpo inteiro que está refletindo esse problema. Aquilo. Então é muito errado as pessoas falarem, meu cabelo tá caindo, então eu vou na farmácia, eu compro essa vitamina e tomo. Pronto. Não. Porque você está agindo lá no problema, mas e a causa? O porquê que causou isso? E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Maravilhoso, muito interessante. Por onde você quer começar? Vamos começar pelos alimentos que ajudam? E deixar o que atrapalham para o final? Vamos deixar para o final. O que eu gostaria de falar, assim... Vamos pensar uma pessoa que não tem um problema de saúde, não tem um problema grave, está tendo queda de cabelo, ou o crescimento está meio difícil tal, e quer melhorar isso. O que nós primeiro vamos fazer? Tratar do nosso organismo, tirando toxina, né? Então aqui eu trouxe alguns suplementos que a gente usa como uma base iniciando uma desintoxicação do corpo. Então, por exemplo, os lactobacilos que a gente tem em flaconete, a gente tem em cápsula, em sachê. Então, dependendo da indicação, se é criança, se é adolescente, se é adulto, dá um, dá dois, mescla vários. Então, começa com lactobacilo, que vai melhorar toda a nossa flora intestinal, melhora a absorção das vitaminas, dos minerais, levam as toxinas embora. Então, isso já é uma coisa bastante importante. Mas isso é de acordo com orientação médica? Sempre, tá? Ok. Após isso, a gente vai fazer uma investigação alimentar. Então, pessoas que têm um pouco de intolerância a leite, por exemplo, então a gente deixa um período longe do leite para a gente ver se isso está influenciando também na falta de absorção de vitamina e tal. Eu não gosto muito de ovo, acho que o ovo não cai muito bem, então a gente deixa o ovo, então faz uma desintoxicação alimentar. Então, primeiro a gente usa o lactobacilo, que dá uma melhorada nessa questão de absorção. Depois a gente tira alguns alimentos que podem prejudicar. Quando eu digo eu não gosto, eu não me sinto bem, pode ser o primeiro sinal de que isso realmente não me faz bem. Sim, pode ser assim. Olha, é estranho, quando eu tomo eu leite... fico meio pesada, me sinto enjoada, então... Isso, já é um indicativo de que pode ser que não seja bom pra você. Sabe, uma coceirinha, eu não sei de onde é, e a gente vai investigando na consulta isso. A gente faz também uso de suplementos que diminuam a nossa intoxicação de metais pesados. A gente sabe que a gente usa shampoo que tem chumbo, né? Come alimento enlatado que tem alumínio. Então, isso vai acumulando no organismo e vai prejudicando a absorção dessas vitaminas. Então, a gente pode usar enzima digestiva, como eu trouxe aqui, pode ser fibra alimentar, que melhora, né, dá uma arrasta aí no intestino e leva essas toxinas embora.
trouxe polivitamínico, ômega 3, que é fantástico, que a gente vai falar um pouquinho disso na sardinha e no atum, no salmão, né? Então são todos suplementos que eu quero que o povo, né, o pessoal de casa entenda que a gente pode sim, antes de entrar com uma medicação, que muitas vezes se faz necessária, essa alternativa, né? Mas para saber que tem alternativas naturais e que vão fazer bem para o organismo em um todo, não só pela questão do cabelo. Sim. Né? Ótimo, maravilha, né? Então, é isso que a gente quer. Esse é o início, a gente dá uma desintoxicada, dá uma melhorada na absorção e daí agora vamos falar o que é bom. O que é bom você consumir. E aqui os alimentos, eles são de um modo geral, eles ajudam ao brilho, ao fortalecimento, a tudo. Ao crescimento, tá, a tudo, então, a tudo, né? Perfeito. Então, por exemplo, a cenoura que eu trouxe como uma fonte de vitamina A, a gente sabe que tudo que tem essa cor mais alaranjada tem vitamina A. Então, cenoura, abóbora, manga, né? Esse tipo de alimento mais alaranjado. A vitamina A é aquilo, é um antioxidante muito potente e que ajuda muito na produção de novos cabelos. Então é um alimento fantástico para a gente incluir no dia a dia. Também não adianta comer uma vez no mês a cenoura e achar que vai resolver. Né? Mas é quando você diz dia a dia, é todos os dias? Seria Pode legal? Ser um dia sim, um dia não, tá. Sabe? Um dia faz o suco, um dia uma salada, um dia põe num cozido, né? Um dia cenoura, um dia abóbora, vai mudando também. Isso, né? Legal. Mas assim, que seja parte do nosso dia a dia, né? E então, as alimentos... frutas? As frutas que eu trouxe foram os seguintes. Dessa parte aqui que a gente tem a laranja e a maçã, são as maiores fontes de pectina, que é uma fibra que a gente encontra bastante em frutas, nessas numa quantidade maior. Claro, a laranja a gente comendo com o bagaço e não só tomando suco. E essa fibra vai fazer essa limpeza intestinal, então dá uma varrida aí, né, de corante, conservante, essas coisas que no dia a dia a gente às vezes acaba incluindo, e ela dá uma ajuda para desintoxicar e nosso organismo ficar mais forte para absorver as vitaminas e minerais. Mas para isso é importante que coma a fruta, não né? Tome o suco. Não tome o suco. Exatamente. Coma tudo. É tão gostoso, né, comer laranja. Ah, uma delícia. Ah, adoro, muito bom. Ali na goiaba e no morango, por exemplo, a gente tem a grande quantidade de vitamina C, que é fantástica para combater qualquer questão de radical livre, né? E ela tem uma função fundamental na nossa produção, né, de cabelo, junto com as proteínas que a gente vai falar, e principalmente para a questão de brilho, né? Então, assim, evita oleosidade dos cabelos, a caspa mesmo, que acaba sendo uma questão inflamatória. Então, ela tem uma excelente função, né? Então, a acerola, a goiaba, a caju, esses alimentos que são bem ricos em vitamina C, o tomate também pode ser. Então, são importantíssimos para a saúde também dos nossos cabelos. É legal incluir o quê? Uma porção por dia? Isso, né? Dessas frutas. Pode ser, né, no intervalo aí das refeições, ou às vezes na refeição substituindo um carboidrato, por exemplo, vou comer um peixe, uma salada e vou comer morango de sobremesa. Perfeito, sim. Né? Então, isso que é importante, a gente colocar vários alimentos diversos no dia a dia para que o nosso organismo vá absorvendo e vá tendo benefícios com esses alimentos. Não adianta a gente comer tudo num dia só. Exato. Né? E essa pauta segue como um guia mesmo para você ir colocando, fazendo umas substituições na sua alimentação, alimentos saudáveis aqui, aí você troca e consegue então os benefícios para o seu cabelo também. Por que que o salmão está aqui? Olha, o salmão, junto com a sardinha, veio como uma grande fonte de ômega 3, né? Que a gente sabe que é maravilhoso para vários órgãos, para os olhos, para coração e tudo mais, e não poderia ser diferente para os cabelos, né? Então, para quem tem muita oleosidade, muita coceira, caspa, usar alimentos com ômega 3 ou às vezes até a suplementação do ômega 3 seria muito benéfico, ajuda muito nessa questão. Sabe? Ótima dica, esse é um problema que incomoda tanta gente, Sim. né? A caspa incomoda mesmo. Então aqui tá uma solução bem prática para você. Bem prática. Fora que são fontes riquíssimas de proteína, né? Como o frango que eu trouxe, o iogurte. Então são fontes primárias da queratina, que é o que fabrica o nosso cabelo. Então é importante, além da gente ter frutas, os legumes, né? A gente ter uma dieta rica em proteína, porque é isso que vai dar o substrato para que ocorra o crescimento e o fortalecimento desse bulbo capilar. E agora vamos passar para alimentos que podem atrapalhar
Mas antes, ela tem alguns, né? Vamos terminar aqui? Vamos terminar alguns? Vamos terminar. Pamela, a gente tem aveia. Aveia, tá. Riquíssima em complexo B, que é fundamental para cabelo. Rica também em zinco e silício, que são alimentos fantásticos, não só para cabelo, mas tudo que é beleza, assim. Então, quem quiser dar uma melhorada para o final de ano, é legal. Vamos incluir a aveia aí no seu dia a dia, que eu acho que é uma coisa legal. Oleaginosas também fantásticas, além de ter uma quantidade grande de selênio, que é um antioxidante bem potente, também tem o zinco, que é uma coisa que faz toda a diferença para a queda de cabelo, tá? Legal. Aqui temos também o espinafre, que é riquíssimo em ferro, né? Um dos vegetais que mais ferro tem, junto com couve e tal. Então isso ajuda também muito a fortalecimento do cabelo. E o agrião tem uma coisa fantástica, que é uma forma do enxofre que ajuda absurdamente a formar o bulbo capilar. Que bacana! Então foi até o que eu escolhi da receita, a gente fazer uma proteína com o agrião, porque vai dar um benefício bem legal da gente usar. Daqui a pouquinho nós iremos aprender a fazer uma carne super suculenta com molho de agrião. Agrião esse que vai ajudar, então, a fortalecer o seu fio, já que ele estimula o bulbo capilar. Maravilhoso, ótima muito dica. legal. Daqui a pouquinho, já pega aí o papel e caneta, que já nós vamos te ensinar essa receita. Esses alimentos aqui, eles são do bem, são digamos ótimos. assim, vão te ajudar a melhorar o seu fio. Aqui nós temos alimentos que podem atrapalhar o seu cabelo. Que alimentos são esses? Pamela, é aquilo que não faz mal só para o cabelo, mas que faz mal para um monte de coisa, né? Assim. Então, excesso de bebida alcoólica, né? A gente sabe que toda a questão que atrapalha o metabolismo vai trabalhar a produção hormonal, que atrapalha toda a formação do nosso organismo e prejudica, sim, muito essa questão também do cabelo. Então, principalmente homens, né, que tá tendo queda de cabelo, evitem a bebida alcoólica. Isso faz muita diferença. Café, né, cafeína, alimentos com café também fazem diferença. Em excesso? Em excesso, claro. Então, quanto por exemplo, eu posso consumir de café por dia? Se tomar, por exemplo, 4, 5 xicrinhas dessa, tá excelente. Não tá? É bastante, então. Bastante. Mas daí tem que incluir que bebidas com cola também tem cafeína. Chás com cafeína. Então, assim, a gente precisa, né, ver o total, né, do dia, tem que ser uma quantidade próxima disso. Acima disso, vai prejudicar, porque forma muito radical livre. Certo. A soja é uma coisa que eu quis muito trazer pelo seguinte: todo mundo tem comido demais soja, substituído carne por soja. E qual é o problema da soja? A soja tem um estrógeno, ou seja, um hormônio fitoestrógeno, então um hormônio fitoterápico, vamos dizer. E sempre que a gente aumenta o hormônio feminino, a gente tem um desequilíbrio do masculino e isso vai afetar absurdamente a queda de cabelo. Que sério? Então, às vezes até assim, suco de caixinha, esses que são feitos de soja, tomem cuidado, se o seu cabelo está caindo, pode ser que você esteja consumindo muito alimento. Quem de repente fez uma substituição recente e sentiu que o cabelo tá caindo e não sabe por quê, a soja pode ser o motivo. Pode ser o motivo. Uau! Tá? Quanto eu posso consumir de forma segura? Tem uma quantidade ou a soja ela atrapalha mesmo nisso? Olha, Pamela, dependendo do grau que tiver o seu organismo, mesmo que você consuma uma vez por semana, ela vai fazer diferença. Entendi. Tá? Então, de novo, é um alimento para ter alerta, né? Saibam que pode acontecer isso, mas se estiver acontecendo de uma forma crônica, procurem médico, façam um exame de sangue e dá uma avaliada nessa questão hormonal. Bacana. Vamos colocar agora uma perguntinha enviada pelo @VocêBonitaTV. Tem dúvida? Mande sua dúvida pra gente. A pergunta é da Luciana. Tenho uma queda enorme de cabelo, tenho hipotiroidismo e faço uso de medicamento corretamente. Comecei a low carb e percebi que a queda de cabelo piorou. Pode ser a falta de carboidratos? E aí? O que você acha? Olha, eu acho que o hipotiroidismo por si só, ele já causa essa queda de cabelo. Pode ser que você esteja tomando o remédio, mas precisa ver se o remédio está na dosagem correta e se essa questão hormonal, né, tá correta. Eu não acredito que a falta de carboidrato pode dar a queda de cabelo. O que acontece se você fez uma redução muito brusca de calorias, vamos supor que você comesse 3.000 calorias, tirou o carboidrato e está comendo 1.500,
essa variação de caloria vai fazer você perder cabelo. Entendi. Porque é muito mais importante a caloria que você consome servir para o teu corpo funcionar do que você ter cabelo, unha bonita. Então, em casos de emagrecimento bruscos, por exemplo, quem faz cirurgia de redução de estômago, muito tem disso, porque sabe? o corpo precisa do que ele recebe para prioridades, né? Exatamente. E aí cabelo, unha não são. Fica o de menos. Então, precisa avaliar. Será que é só o carboidrato? Será que você reduziu muito a caloria? Será que seu remédio da tireoide está sendo efetivo? E que tipo de vitamina e mineral você está consumindo nessa dieta low carb? Então, isso que a gente precisa avaliar. É bacana aquela conversa com o médico. Sem dúvida. Fantástico. Nós temos uma receitinha, que é um smoothie de iogurte com frutas vermelhas, que faz bem pro cabelo? Sem dúvida, Olha né? O iogurte lá. é rico em proteína, né? E a gente tem isso das frutas vermelhas terem uma quantidade boa de vitamina C. Então, vamos fazer os dois juntos, E é certo? bem refrescante, agora que tá calor, nutritivo e tem baixas calorias. Vou passar pra você os ingredientes desse smoothie. Então, Ó, você precisa de uma xícara de iogurte natural, que a Maria Gabriela já está colocando. Meia xícara de frutas vermelhas congeladas, e aí vale morango, vale Framboesa, blueberry. Hoje, Pamela, eu trouxe o morango fresco pela questão de trazer de casa, calor e Sim. tal. A gente sabe que fruta congelada fica feia, tá? Mas certo. pode ser... E até uma opção que quem quiser fazer com fresco, pode usar ele fresco. E esse tipo de frutinha importada, assim, é até mais barato quando você já compra congelada. Sim. E aqui você vai usar congelado e não tá perfeito. Certo. Aí adoçante, A gosto. a gosto, canela em pó e baunilha à vontade. Se quiser, pode usar Se baunilha. quiser. Hoje eu trouxe a canela. Se quiser, pode pôr só a baunilha, certo. pode pôr Então, os canela dois. ou baunilha ou os dois. Tá. E uma colher de semente de chia. Que também é riquíssimo em ômega 3, né? Então ajuda Nossa, isso vai bastante. ficar muito gostoso. E agora, quer saber quantas calorias tem essa receitinha? Posso já contar, diretora? Vou contar, hein? 90 calorias. Rende Vamos? 2 porções e tem só 90 calorias. Vamos bater. O legal de usar frutinha congelada é que você faz quase um milkshake. Sim. A textura é tipo de milkshake. E o iogurte, eu posso comprar aquele que é um pouquinho mais grosso? Claro. Pode, né? De Porque preferência aí- sem açúcar. sem Quem sabe o açúcar, o mal, a inflamação que dá no Sim. organismo, né? E aí ele vai ficar ainda mais grosso, milkshake mesmo. Isso aí. E tá pronto? Prontinho. Posso experimentar? À vontade. Que delícia. Gente, a mistura de iogurte com canela Uma delícia, né? é muito interessante. E o azedinho do morango arrasou, ficou muito bom. Que delícia, que bom. Façam. É receitinha do tipo que a gente gosta, sabe? Com poucos ingredientes. Que vai Prático, sim, prática. Você viu? 1 minutinho ela bateu. super que vai fazer nutritiva, né? a diferença pro seu cabelo e pro seu dia, que vai ser gostoso. Ó, rendimento 2 porções e tem 90 calorias por porção. Então rende 2, 90 calorias, dose na sua dieta. Certeza que vai encaixar. Sem vai ser dúvida, bom. um bom lanchinho. Bom lanchinho.